Estamos na Casa Firjan para registrar um momento histórico para o setor metal-mecânico do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, os sindicatos patronais se unem para a premiação Os Melhores em 2025. Um reconhecimento para empresas, fornecedores, lideranças que contribuem para o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do estado do Rio de Janeiro. Um evento que é um marco para a cadeia produtiva mais importante do país. Sejam todos muito bem-vindos ao prêmio Os Melhores em 2025, segmento metal mecânico no Rio de Janeiro e Grande Rio. Iniciativa conjunta dos sindicatos patronais Sinmetal, Sem Rio, Cime, Cimec, Sintratar e RJ Metal. Esta premiação foi criada para reconhecer empresas, instituições e personalidades que contribuem para o fortalecimento, a competitividade, a inovação e o desenvolvimento da indústria metal-mecânica fluminense. Agora pedimos a atenção de todos para que acompanhem algumas palavras do presidente da Firjan, senhor Luiz Césio Caetano. Saúdo os companheiros presidentes dos sindicatos aqui presentes. O setor metal-mecânico é motivo de muito orgulho para a indústria do nosso estado. Dou meus parabéns às empresas que estão sendo premiadas hoje. Aliás, é motivo de muita satisfação para a Firjan ter realizado a confecção dos troféus através de uma ação conjunta que reuniu o nosso Centro de Referência em Metal Mecânico e o Fab Lab da Casa Firjan. É mais uma iniciativa dentro da sólida e frutífera parceria da Federação com os sindicatos do setor e suas empresas associadas. Encerro minhas palavras desejando um ótimo evento a todos. Orlando Marques é presidente do Cimec, que atende a indústria metalúrgica da Baixada Fluminense, participando aqui dessa premiação. Qual a importância, Orlando, de uma premiação desse porte? Bom, nós estamos premiando as empresas que se destacaram no ano de 2025, porque nós temos que valorizar cada vez mais a indústria. Infelizmente, a indústria vem sendo massacrada, tá? Pelos desgovernos que nós estamos vendo ao longo do tempo, e a gente precisa valorizar o que realmente traz o emprego, o que realmente traz a economia para o nosso estado. E foram em 4 categorias, né? Como é que foi para escolher? A escolha foi acirrada, não foi assim tão fácil não, mas tivemos que estabelecer alguns critérios. Os principais desafios da indústria metalúrgica atualmente na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro como um todo? São vários. Nós temos problema agora atacando a escala 6x1, nós estamos atacando todo o problema é o empresário, que é o culpado, tá? Se a inflação está alta, é o empresário que é culpado, tá? Ninguém assume a culpa, botam a culpa sempre na empresa. Enquanto fica nesse jogo, quem sofre são os colaboradores, quer dizer, a própria indústria, o desenvolvimento da indústria no Rio de Janeiro. Sim, no final quem sofre é o povo fluminense, tá? O povo brasileiro como um todo, tá? A inflação vai corroendo os salários de todo mundo, vai corroendo os ganhos que a empresa precisa, porque para pagar os salários ela tem que ter o seu lucro. Não tem jeito, não tem almoço grátis. Um prêmio como esse acaba sendo uma visibilidade para tentar, de alguma forma, melhorar essa questão. Exatamente. Primeiro, eu cresci ouvindo que a propaganda é a alma do negócio, né? Tem que ser, quem não é visto não é lembrado. Tá certo, então, obrigada pela participação e a gente segue mostrando tudo que acontece aqui nessa premiação Os Melhores de 2025, a voz e a vez da indústria metal-mecânica. Renan Fegali, presidente do CIME, Sindicato das Indústrias Metal-Mecânica do município do Rio de Janeiro, participando da premiação. Qual a importância, Renan, de uma premiação como essa? A importância que isso representa, de fato, a união dos nossos sindicatos metal-mecânicos aqui do Rio de Janeiro. Aqui, no caso, são 5 sindicatos importantes aqui da região que demonstram a importância do setor da indústria e transformação na nossa região. Quais são os principais desafios da indústria metal-mecânica hoje no município do Rio de Janeiro?
São vários, né? São vários. Nós temos uma tributação de ICMS complicada, embora tenha a reforma sindical, a reforma empresarial, desculpa, a reforma tributária que está se aproximando, né? As condições de fama do Rio de Janeiro não ajudam muito aqui o município do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que a situação é muito alavancada pela mídia, então essas questões de imagem nos prejudicam. A gente deveria falar mais sobre as nossas possibilidades, as nossas vantagens competitivas que a gente tem aqui na região, que são muito importantes e a gente muitas vezes esquece. Quais são essas vantagens? O Rio de Janeiro tem uma condição de logística fantástica, né? Você tem 2 portos, tem as grandes estradas aqui em torno. O PIB, mais de 50% do PIB do Brasil está em torno do Rio de Janeiro. Pensar em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e mais os portos estão próximos. Aeroportos comerciais importantes também. Siderúrgicas importantes aqui perto. O Rio de Janeiro tem uma vocação industrial que muitas vezes esquecemos. Tem que se investir nesse potencial cada vez mais e mais. Mais e mais. O Rio de Janeiro não é só turismo, sol, samba, carnaval e futebol, não. Aliás, tudo isso é muito bom e até nos ajuda a trazer, né, outros contatos internacionais para cá, hotelaria, e gera renda aqui para o Estado. Mas as oportunidades de indústria são muito importantes, porque gera muito emprego. A indústria de transformação ela é rica em gerar oportunidades de bons empregos para o brasileiro, para o carioca em especial. E essa premiação vem confirmar tudo isso, né? Essa premiação vem confirmar e dizer isso, exatamente dizer isso, que nós somos bons, que estamos aqui, que a gente precisa acreditar na indústria do Rio de Janeiro. Certo, muito obrigada pela participação e você continua acompanhando tudo que acontece aqui nos Melhores de 2025, a voz e a vez da indústria metal-mecânica no Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a dona Carmen de Melo Sena, 96 anos, a primeira mulher a chefiar um setor dentro da indústria metalúrgica. O que representou isso, dona Carmen? Para mim é uma novidade, porque as reuniões que eu ia na Fijan, por exemplo, só tinha de mulher, tinham mulheres, as pessoas que secretariavam, que administravam alguns setores, mas na indústria em si, representando às vezes o seu lugar, só existia a dona Carmen Pierre de Melo Serra. Eu já era casada nessa altura, então já tinha o sobrenome do marido. Agora, a senhora que acompanhou todo esse desenvolvimento da indústria, né? O que a senhora tem a dizer de todo esse processo, esse desenvolvimento ao longo dos anos? Não, o que eu tenho a dizer é que realmente as diferenças eram enormes. Nós partíamos praticamente, você pode dizer, do chão de pedra e chegamos ao cimento armado. Então, realmente, é uma mudança bem radical. Mas foi muito agradável o meu trabalho. Eu podia dizer que pesado, porque muitas vezes excediam os horários normais, porque eu trabalhava com soldas e ligas, soldas de prata, ligas de bismuto. Bismuto era um metal muito pouco conhecido ainda na indústria, e nós recebíamos o mineral, transformávamos ele de mineral em metal, e do metal fazíamos as ligas, e essas ligas, em geral, tinha uma empresa, White Martins, que eu acho que era a única na época, e nós entregávamos a nossa produção praticamente para eles. E aí vinham os pedidos específicos que nós atendíamos, então era um trabalho que eu acho muito meritório. E o que representa hoje receber essa homenagem aqui? Uma surpresa, porque eu estou afastada há muito tempo, mas não me separei. Minha família continua com indústria metal-mecânica, então meu irmão até falecer, estava à frente de uma empresa também, e eu, embora de longe, mas dava os meus palpites e as minhas contribuições, então representou uma vida inteira. Leonel Melo Serra, empresário do setor metalúrgico, seguindo os passos da mãe, da dona Carmen, né? O que representou estar aqui participando, vendo essa homenagem para sua mãe? Muita alegria, a gente já não esperava, ela está aposentada já tem uns anos, e foi uma surpresa agradável essa lembrança do sindicato. Ela foi dirigente, atuou muito tempo no sindicato patronal, que na época era o CIME, e Cimetal, era o Cimetal, e atuou muito em negociações, né? Ela é fundadora da empresa, ela está nesse ramo desde os anos 90, né? 1980 e poucos, início dos anos 80,
e ela sempre teve uma liderança muito grande na condução das negociações, das convenções coletivas, sempre teve muito acesso ao sindicato dos empregados, sempre conseguiu manter um diálogo muito bom, mesmo naquele período de maior tensão, e ela que deu esse impulso aí empresarial na família, né? Ela como sempre muito inovadora, sempre à frente do tempo. Ela nasceu em 1929 e naquela época as mulheres não faziam curso superior. Ela é química formada e sempre trabalhou. Então foi uma honra muito grande para nós. Bruno Serra, neto da Dona Carmen, o que representou hoje ver aqui sua avó recebendo essa homenagem? É muito interessante, acho que para mim, porque querendo ou não o prêmio foi, né, como a primeira mulher a ser diretora de um sindicato patronal. Então eu sou na verdade diferente da família que é do meio metalúrgico, eu na verdade sou publicitário. Isso tem uma coisa que a gente fala é que às vezes o melhor ou o pior é questionável, eu tenho uma opinião. E o primeiro é algo que não dá para se dizer, não tem contra-argumentação. Então eu acho que isso bota em evidência realmente essa questão do desenvolvimento de todo o mercado das coisas e até do próprio ser humano e de como as gerações vão vindo. Então eu estou ali abaixo do meu pai ainda, estou na terceira leva da geração vindo e é muito interessante ver como realmente essa história perpetua e tudo isso que eu estava escutando da minha avó, como ela me botou nesse mercado, como ela me botou nesse contexto e sempre me preparou para esse ambiente e ela está aqui sendo parabenizada, homenageada, é realmente muito, muito gratificante, acho que para mim, para toda a família. E é muito interessante ver também como que o que a gente faz pode se perpetuar, né? E tem aqui as outras pessoas que deram continuidade no trabalho, em todo esse mercado, estão aqui saudando e parabenizando ela. Isso é muito legal e é muito gratificante. Muito obrigado. Carlos Eduardo, presidente do Sem Rio Cimetal, participando aqui dessa premiação. O que representa uma premiação como essa? Olha, o objetivo da premiação é fazer uma aproximação entre os sindicatos patronais. Muita gente confunde sindicato patronal com sindicato laboral. O laboral tem as suas atividades, o patronal, a atividade principal é a defesa comercial e da indústria brasileira. E, principalmente, abrir uma porta para que os pequenos empresários, já que hoje nós temos 58% das empresas no Brasil, são pequenas empresas de até 5, 6 funcionários. Então, um evento que a Firjan costuma promover, é uma federação, ela tem um objetivo desse também, de aproximação das grandes indústrias a ela. Nós estamos fazendo um evento num degrau abaixo. É aquele degrau onde a pequena empresa, aquele que tem 5, 6 ou tem até 100, possa chegar e nos trazer a alegria de estar participando, de ter cumprido uma jornada muito boa e exitosa em 2025, receber um prêmio por isso, já que o prêmio aqui não é um prêmio estadual, são prêmios municipais. Então, cada município aqui, representado pelo seu sindicato, premiou as empresas dentro de 4 quesitos. Então, para eles é uma forma da gente abrir as portas para que outras empresas também se sintam entusiasmadas em fazer parte de uma associação patronal. Você falou dos quesitos, né? Qual foi o critério para escolher essas categorias? Ação social, meio ambiente, crescimento e inovação? Olha, tem vários quesitos. Nós ficamos olhando o seguinte, quais seriam os... Primeiro precisaria ser o primeiro evento. Nós temos que criar alguns quesitos que mereçam ser avaliados como quesitos suficientes para merecer uma premiação, mas que também seja fácil do pequeno responder. Então nós ficamos pensando que quesitos poderiam ser respondidos da maneira mais simples e fácil para eles atender às exigências que nós fizemos. Então, crescimento. Quais foram os principais pontos do seu crescimento? Se cresceu em número de empregados, cresceu em faturamento, basta responder percentualmente o que ele cresceu. Nós vamos comparar com outras empresas, várias cresceram, outras não. Mas o pequeno, que de repente faturou 100 mil num ano e 150 mil no outro, ele teve um crescimento de 50%.
e de repente ele é o escolhido pela premiação, pelo seu crescimento. Então ficou fácil, nós chegamos num consenso nos 5 sindicatos que estão trabalhando nisso, de que seria uma forma simples, fácil e mais honesta para premiar os pequenos, os médios e os micros. As grandes empresas já são premiadas anualmente por governadores, por federações. Como essa premiação pode colaborar para incentivar ainda mais o setor? Eu acho que ela abre a porta para um desafio. Quer dizer, o pequeno sabe que ele também pode ser reconhecido pelo esforço que ele está fazendo em sobreviver num ambiente tão hostil quanto é o empresariado brasileiro. Então, eu acho que abre uma porta, eu acho que ele se sente mais confortável de procurar o sindicato, que é afiliado, que vai orientar ele a organizar um pouquinho melhor as informações dele. Então, eu acho que isso fortalece os sindicatos patronais como entidade de interesse mútuo, né, com os seus associados e com a federação, e abre essa possibilidade do pequeno se sentir mais confortável, trazer as suas dores e os seus ganhos a nós patronais.